Os samurais, figuras icônicas da história do Japão, são frequentemente associados à coragem, disciplina e lealdade. Originando-se em um período de turbulência e guerra no Japão feudal, esses guerreiros conquistaram um lugar distinto na imaginação popular e deixaram um legado duradouro. Com suas armaduras elaboradas, habilidades marciais e código de ética rigoroso, conhecido como Bushido, os samurais não apenas dominaram o campo de batalha, mas também desempenharam papéis vitais na política, cultura e sociedade japonesa. Nesta introdução, exploraremos a evolução dos samurais, desde suas origens humildes até sua transformação em uma classe guerreira respeitada, destacando os princípios fundamentais que moldaram seu caráter e influenciaram a história do Japão. O treinamento dos samurais era rigoroso e abrangente, visando criar guerreiros habilidosos, disciplinados e dedicados. Os samurais eram a classe guerreira do Japão feudal, e seu treinamento refletia os valores culturais, éticos e militares da sociedade japonesa da época. A parte central do treinamento dos samurais era o desenvolvimento de habilidades marciais. Eles eram treinados em artes de combate como o Kenjutsu, a arte da espada, o Kyujutsu, treinamento de arquearia, o Sojutsu de lança e o Naginata-jutsu, uso da naginata, uma arma de haste. O treinamento envolvia prática constante para aprimorar a técnica, a precisão e a agilidade. Os samurais também eram submetidos a um treinamento físico intenso para desenvolver força, resistência e flexibilidade. Isso incluía corridas, exercícios com pesos e outras atividades que fortalecessem o corpo para suportar as demandas da batalha. Além das habilidades físicas, os samurais eram treinados para desenvolver força mental e espiritual. A meditação, a disciplina mental e a concentração eram enfatizadas para ajudar os guerreiros a manter a calma e o foco em situações estressantes. Os samurais estudavam táticas militares, estratégias de batalha e formações de combate. Eles aprendiam a avaliar o terreno, planejar emboscadas e tomar decisões estratégicas durante a batalha. Embora o treinamento marcial fosse fundamental, os samurais também eram incentivados a estudar literatura, poesia, caligrafia e outras artes. Isso visava cultivar um senso de refinamento e apreciação cultural, além de desenvolver habilidades de comunicação. O Bushido, o código de conduta dos samurais, era um elemento crucial do treinamento. Esse código enfatizava virtudes como coragem, lealdade, honra e respeito. Os samurais eram treinados para seguir esses princípios em todas as áreas de suas vidas. O treinamento dos samurais incluía a prática de combate real e duelos simulados. Isso os preparava para enfrentar situações reais de combate e para defender sua honra em duelos quando necessário. O treinamento dos samurais era contínuo ao longo de suas vidas e envolvia uma abordagem holística que combinava habilidades físicas, mentais, espirituais e éticas. Esse treinamento não apenas os tornava guerreiros formidáveis, mas também moldava sua identidade cultural e ética. Os samurais do Japão feudal eram conhecidos por seus feitos notáveis em várias áreas, incluindo habilidades marciais, ética rigorosa, devoção ao serviço e contribuições culturais. O código de ética dos samurais, conhecido como Bushido, enfatizava a lealdade, o dever e o respeito pelo imperador e pelo senhor feudal. Muitos samurais eram conhecidos por sua fidelidade inabalável e disposição para sacrificar suas vidas em nome de seu senhor. Além das habilidades de combate, os samurais também valorizavam a cultura, incluindo a poesia, a caligrafia, a cerimônia do chá e o teatro no. Muitos samurais eram adeptos de várias formas de expressão artística, enriquecendo a cultura japonesa. Ao longo dos séculos, os samurais desempenharam um papel fundamental na defesa do Japão contra ameaças internas e externas. Eles foram cruciais na proteção dos territórios feudais e no enfrentamento de invasões estrangeiras, contribuindo para a estabilidade do país. Os samurais eram conhecidos por sua habilidade tática e estratégica. Eles estudavam formações de batalha, topografia, emboscadas e outras estratégias de combate que lhes permitiam enfrentar adversários superiores em número. Além do campo de batalha, os samurais também desempenharam papéis importantes na administração, justiça e governança de seus domínios. Eles ajudaram a manter a ordem, implementar leis locais e garantir o bem-estar da população. Embora os samurais sejam frequentemente lembrados por suas virtudes e feitos notáveis, também é importante reconhecer que nem todos os aspectos de sua história foram positivos. Assim como em qualquer grupo ou classe social, havia indivíduos que cometiam ações questionáveis ou prejudiciais. Os samurais eram guerreiros treinados para o combate e muitas vezes envolvidos em guerras, conflitos e batalhas. Isso levava a violência e destruição, afetando a vida das pessoas nas áreas de conflito. Alguns samurais abusaram de seu poder e status,
explorando os cidadãos comuns e os camponeses. Isso poderia incluir extorsão, imposição de impostos injustos ou outras formas de exploração. Os duelos eram parte da cultura samurai, mas às vezes eles podiam resultar em mortes injustas ou situações de vingança que afetavam negativamente a sociedade. Enquanto o Bushido, o código de ética dos samurais, enfatizava virtudes nobres, também poderia levar a interpretações extremas que justificavam ações cruéis ou insensíveis em nome do dever e da honra. Em alguns casos, samurais estiveram envolvidos em rebeliões, conspirações e lutas internas, levando a instabilidade e violência dentro da própria classe. É importante lembrar que a história dos samurais é complexa e multifacetada, e nem todos os samurais se envolveram nessas ações negativas. Muitos samurais também se esforçaram para cumprir o código de ética Bushido e defender a justiça e a honra. O fim dos samurais no Japão foi um processo gradual que ocorreu ao longo do século XIX, marcando o final de uma era de guerreiros e a transição para uma sociedade mais moderna e centralizada. A restauração Meiji marcou o início de um período de modernização e ocidentalização no Japão. O imperador recuperou o poder centralizado, resultando na abolição do sistema feudal e das classes sociais, incluindo os samurais. Em 1871, o governo Meiji promulgou a Lei de Abolição do Sistema de Classes, que oficialmente aboliu as distinções entre as classes sociais, incluindo os samurais. Isso significou o fim do status privilegiado e das obrigações tradicionais dos samurais. Como parte dos esforços para centralizar o poder e modernizar o exército, o governo Meiji desarmou os samurais. O uso de espadas e armas tradicionais foi proibido, reduzindo o papel militar tradicional dos samurais. Com o declínio do sistema feudal, muitos samurais perderam suas terras e fontes de renda tradicionais. A transição para uma economia mais monetária e industrializada também afetou negativamente a situação financeira dos samurais. Durante as guerras Boshin, um conflito entre as forças imperiais e as forças leais aos domínios samurais que resistiam à restauração Meiji, muitos samurais perderam suas vidas. Essas guerras aceleraram o declínio da classe samurai. Com a modernização do exército japonês, novas unidades militares foram formadas, muitas vezes recrutando de origens não samurais. O papel militar dos samurais tradicionais foi gradualmente substituído por um exército mais unificado e moderno. Muitos samurais, após a abolição de seu status privilegiado, tiveram que buscar novas carreiras e profissões civis. Alguns se tornaram burocratas, empresários, educadores e artistas. Portanto, o fim dos samurais foi um resultado complexo de transformações políticas, econômicas e culturais que ocorreram durante o período Meiji. Embora a classe samurai tenha deixado de existir, eles deixaram um legado profundo que ainda é celebrado na cultura moderna do Japão e em todo o mundo.